crianças, vamos para mais uma aula, continuando os nossos assuntos, né, sobre as cidades antigas, sobre os costumes dos povos antigos, né? Nós vamos para a página 152, onde a gente vai continuar a falar aí dos povos da Mesopotâmia, dos povos do Egito, tá certo? E nós não podemos esquecer que essas civilizações, esses povos antigos, eles passaram a viver, né, com mais, como é que eu posso dizer, uma história muito mais fundamentada. Hoje a gente pode estudar sobre eles por causa da escrita, tá bom? A escrita que já nós falamos lá atrás, né, que foi desenvolvida pelos povos sumérios, tá certo? Essa escrita, ela não foi uma escrita como a que nós conhecemos hoje, né, que contém determinado número de letras, um alfabeto, né? Essa escrita era composta por vários símbolos, né? De 500 a mais símbolos, que significavam várias coisas diferentes, tá bom? Símbolos que também não são imagens que nós conhecemos hoje, tá bom? Escritas diferentes, né? Com riscos, quadrados, triângulos, círculos e diversos formatos diferentes, tá bom? E nós temos aí a escrita como um importante meio de comunicação, né? A gente se comunica escrevendo, digitando hoje em dia, na verdade, e aqueles povos acabaram começando a escrever, né? Fazer esses símbolos nas pedras, né? Nas tábuas de argila, e aí esses pedaços de pedras acabaram sendo encontrados pelos estudiosos, e hoje nós podemos estudar sobre a origem desses povos a partir dessa escrita antiga, né? Tentando desvendar o que significava, tentando desvendar do que se trata, o que eles falavam, tá bom? Inclusive, nós temos aí um desenho na página, né, 152, onde vocês vão observar a rocha de diorito com as leis do Código de Hammurabi, né? Código já está dizendo, né? É um código de leis, as leis, né, criadas aí pelo rei Hammurabi, né, nos povos mesopotâmicos. O rei Hammurabi acabou unificando aí os povos da Mesopotâmia, né? E aí olha só quanto tempo tem essa rocha, 3.800 anos. Foi uma rocha que ficou gravada aí, tem até inclusive uma imagem esculpida, né, na parte de cima, onde está o rei Hammurabi sentado. E nós temos abaixo, né, os símbolos que estão aí escritos, né, diversos símbolos escritos, como se fossem as leis que foram estabelecidas por esse rei para aqueles povos, né? Na Mesopotâmia a gente já está sabendo que viveram povos sumérios, que foram os primeiros povos, os acádios, os assírios, os babilônios, né, os caldeus e os persas também, né? E eles tiveram elementos culturais em comum, elementos que eram iguais, né? Como por exemplo, só que eles tinham a língua diferente, né? Tinha alguns costumes diferentes, deuses diferentes, porque esses povos eram politeístas, né? Adoravam e acreditavam em vários deuses. E aí nós temos o rei, que foi o rei da Babilônia, né? O rei Hammurabi, que conseguiu conquistar todos esses povos. E esses povos ficaram sob o domínio do rei Hammurabi. Hammurabi, para tentar unificar e fortalecer o seu reino, criou as leis, que é chamado o Código de Hammurabi, tá bom? Esse código, ele vinha aí como um documento, né, que continha várias leis, e essas leis eram regras para o dia a dia desses povos, tá certo? Determinava como que seria a relação familiar, né? A obediência pelo pai, né, pelo homem da casa, tinha essas questões, costumes, né, de como estabelecer a relação comercial, né, o direito de troca, e também as punições que eram feitas para os crimes que eram cometidos, tá bom? Punições que tivessem a mesma medida, tá certo? A partir do Código de Hammurabi que se tem aquela expressão, né, que inclusive está na Bíblia: olho por olho, dente por dente, tá certo? Era com a mesma medida que tu mediu o outro, tu será medido. Também é outra expressão que parte aí do princípio do Código de Hammurabi. Se por acaso
você queimar a casa de alguém, a sua casa deverá ser queimada. Era mais ou menos isso que acontecia, as punições que aconteciam naquela época, conforme o que dizia o código, as leis do Código de Hammurabi, tá bom? Então, o Código de Hammurabi é uma importante fonte histórica escrita para os estudos das sociedades antigas. Quem tem essa rocha de diorito, né, que tem aí escrito esse Código de Hammurabi, é estudado há muito tempo, né? Certamente deve estar em algum lugar, em algum museu. O livro não trouxe para a gente a localidade onde está essa rocha, mas certamente ela é objeto de estudo para muitos, né, que tentam desvendar mais e mais algumas coisas a respeito do Código de Hammurabi, a respeito do dia a dia desses povos da Mesopotâmia, né? A respeito da escrita egípcia, nós temos aí os chamados hieróglifos, tá bom? Os hieróglifos era o formato da escrita egípcia. A escrita egípcia, ela evoluiu com o tempo, né? E aí nós temos aí documentos, né, que são escritos relativos aos egípcios, que também são importantes fontes históricas. Hoje, o que a gente sabe hoje é por causa da descoberta dessas escritas, tá bom? Eles desenvolveram um sistema de escrita próprio, né? A escrita dos egípcios, por isso que eu digo que os egípcios é um povo bem peculiar, bem particular, porque não é igual a outro povo, né? Se você vê a maneira deles se vestirem, a cultura, a arte dos egípcios, você não vai encontrar outro povo igual, né? Ou parecido. Eles são bem particulares mesmo. E aí essas escritas, esse sistema era composto de um conjunto de sinais chamado hieróglifos. Hieróglifos, tá? Cada hieróglifo representava uma ideia ou um valor, tá certo? E as pessoas que eram responsáveis para desenvolver essa escrita eram os escribas. Os escribas, eles não existiam somente para os egípcios, mas para outros povos, né? Cada povo tinha os seus escribas, que eram os estudiosos, que eram aqueles que eram sábios e que sabiam desenvolver esse sistema de escrita. Eram eles que registravam, por exemplo, quantidade de produtos que eram colhidos, né? Eram eles que registravam os impostos a serem pagos, eram eles que ajudavam aí na contagem, né, dos alimentos, né, da data, dos períodos. Então eles eram muito importantes para a sociedade, não apenas para escrever, mas para registrar aquilo que se produzia, aquilo que precisava ser registrado naquela sociedade, de forma que eles organizavam a sua sobrevivência, né? Tudo era para sobreviver. Hoje, por exemplo, a gente compra a comida para uma semana, né? A gente coloca na geladeira, a gente vai comprar e vai organizar de forma que a comida dure muito tempo, não é verdade? Dure um tempo suficiente para a gente se alimentar, para que ela não estrague, tá certo? Então era mais ou menos isso que eles deveriam fazer: contar os alimentos, produzir uma quantidade que não estragasse, né? Vender e contar o valor daquele produto para eu poder vender para outras pessoas. Então os escribas tinham uma função altamente importante na sociedade. Chegamos aí a mais uma atividade, tá certo? Continuação, aliás, da atividade anterior, onde vocês vão falar, né, sobre as fontes escritas, né? De que modo as fontes escritas elas podem auxiliar no estudo das sociedades antigas. Altamente importante as escritas, né? Além dos documentos escritos, outras fontes históricas materiais, como objetos, obra de arte, podem ser usadas para estudar o modo de vida das sociedades antigas, né? A gente encontra estátuas, muitos estudiosos encontram objetos, instrumentos de trabalho, né? Pinturas, muitas coisas são encontradas nessas regiões do Egito ou da Mesopotâmia que podem nos auxiliar no estudo, né? Para a gente saber como que esses povos viviam. Então nós temos aí outras fontes históricas, né? Escultura do faraó Ramsés II, nós temos uma ilustração, uma pintura egípcia feita no livro dos mortos, nós temos aí pintura representando os egípcios, né? Feita há cerca de 3.000 anos, nós temos um relevo, uma espécie de incisão no mural representando a colheita do papiro do Egito, né?
Então nós temos aí várias outras fontes que vão nos auxiliar a ver como era essa vida desses povos nesse período. Na página 154, 155, vocês vão ver aí como que eles desenvolveram essa escrita, criando o papel que nós conhecemos hoje, né? Tudo começou lá atrás com um papel totalmente diferente, que foi o papiro, né? O papiro feito de um vegetal, de uma planta, né? Então vocês vão observar aí toda a criação do papiro, tá bom? Da tintazinha que eles utilizavam para escrever, do local onde era a reunião dos escribas, onde eles escreviam esses hieróglifos, tá bom? Tem aí uma plaquinha com alguns hieróglifos, né? Desenhos de animais, símbolos, riscos, né? Circunferências aí que vocês vão observar que era mais ou menos assim que funcionava a escrita egípcia, uma escrita bem complexa, bem difícil de entender. E as pinturas, gente, né? As pinturas, as ilustrações que eram feitas nesses livros. Os egípcios eram bem artistas mesmos, né? Eles sabiam desenvolver aí essa escrita com bastante maestria, com bastante qualidade, né? Eles eram muito bons. Na página voltando para a página 153, vocês vão ver aí a perguntinha, a letra A, B, C e D, tá bom? Onde vocês vão ver aí, ó, é possível saber sobre o modo de vida dos egípcios antigos por meio de cada fonte? Na letra A, o que nós temos aí, né? Uma pessoa importante, uma figura importante naquela época, né? Que era um dos faraós. Na letra B, né? Quem é que está representado aí? Pessoas com instrumentos musicais. Né? Letra C,